Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta de 95 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos. Já deixa o like pra fortalecer também, que hoje é segunda-feira, tá? Um ótimo início de semana aí pra todo mundo. Vamos pra luta, vamos pra correria aí, que é semana de decisão na Copa do Brasil, clássico majestoso na quarta-feira, né? O jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Vamos falar um pouco aí, a gente já vai se preparando para essa partida, mas temos algumas novidades importantes sobre o nosso Coringão, tá? Então peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, o Corinthians ontem venceu a equipe do Coritiba, tá? O jogo das 4 da tarde, pra felicidade aí de todos os papais do Brasil, né? Uma vitória tranquila do Corinthians aí no domingo. Mas a atuação no primeiro tempo foi totalmente diferente da atuação do segundo tempo. Pareciam que eram dois times distintos. Corinthians, primeiro tempo, Corinthians, segundo tempo. O Corinthians no primeiro tempo criou uma chance com o Renato Augusto, certo? Que ele dominou dentro da área, finalizou e o goleiro defendeu. Teve uma outra com o Yuri Alberto. Mas foi um time assim que foi lento, um time que não teve gana, não teve raça, não apertou a saída de bola do Coritiba. Foi um time que aceitou o jogo. Do jeito que tava bom. Perdendo, ganhando, empatando. Não, tava bom, tá tranquilo. O jogo que importa é quarta-feira. E com isso, tivemos uma desatenção do Fagner, fez a falta, tomou o amarelo. Errou de novo, deu escanteio pro Coritiba, vem a batida de escanteio, ninguém cortou a bola no primeiro pau, o Renato Augusto era o primeiro homem, não subiu. O Henrique subiu atrás do Renato Augusto sozinho. E atrás do Henrique tava Yuri, Gil e Fagner, os três. Um trombou no outro, tá? Gil, Yuri e Fagner, um trombou no outro, e o Henrique cabeceou na frente deles sozinho. Então é o quê? Um erro de marcação, tá? Uma desatenção do Corinthians na bola parada. O Henrique desviou, a bola passa dentro da pequena área, o Cássio não cortou, a bola bateu no Murilo e entrou. E aí é um ponto. Se o Murilo não estivesse ali, tinham dois jogadores do Coritiba atrás para fazer o gol, tá? Então, foi o gol contra do Murilo, mas seria gol do Coritiba no lance. O erro tá, primeiro, em ceder o escanteio em uma bola que era do Corinthians, perderam a bola ali e cederam o escanteio. E segundo, não marcaram o Henrique no primeiro pau, com 4 jogadores do Corinthians em volta dele e ninguém encostou para cortar essa bola. Aí 1-0 pro Coritiba. O Corinthians teve a chance com o Renato, veio o Coritiba novamente e perde uma grande chance numa defesaça do Cássio. E acaba o primeiro tempo. 1-0 Coritiba com a chance de ter feito 2-0, não fez. A gente volta para o segundo tempo com 3 mudanças. Trocamos os 2 laterais, entrou o Matheus Bidu e o Bruno Mendes. E a entrada do Wesley no lugar do Moscardo, mudando o esquema do Corinthians, tá? Porque quem estava jogando aberto de ponta, na teoria, era o Juan Oliveira, que foi muito mal no primeiro tempo. Na hora que muda o esquema pro segundo, vai o Wesley pra ponta, o meio-campo fica Juan, Renato e Maicon. Outro Corinthians. Outra realidade, outro tudo. Pressionando lá em cima, jogada organizada, triangulação, movimentação. E aí sai o primeiro gol. Numa jogada de escanteio, né? O Murilo cabeceou, o Yuri faz um domínio excelente, tenta finalizar, a bola pipoca ali dentro da área, o zagueiro vai pra cortar, o Gil vem pra abafa e faz o gol. Coritiba saiu com a bola, perdeu, o Corinthians recuperou. Renato faz aquele lançamento dele, a inversão lá no segundo pau. Juan Oliveira ajeitou pro meio da área, certo? O Yuri pulou, deu um peixinho, a bola bateu no ombro, meio que nas costas dele, foi gol. Gol! Ah, mas aonde? Gol! Centroavante é isso. Bola pipocou dentro da área, ele tem que fazer o gol. Não importa como. O Yuri fez, tá? 2-1 pro Corinthians em 2-3 minutos. Certo? E o Corinthians continuou em cima. Coritiba sai com a bola, o Corinthians consegue recuperar, organiza a jogada. O Yuri sai cara a cara com o goleiro. Certo? Um excelente passe do Adson. Cara a cara. Do lado dele, o Juan Oliveira. Ele podia pisar pro Juan. Pisa. Juan não acabou de dar uma assistência pra você?
consagra seu companheiro. O que ele fez? Isolou a bola. Yuri, faz o terceiro em 5 minutos e a gente acaba com o jogo. Mata o jogo. Coritiba tentou respirar, tomou 3 gols. Pronto. Respira, tranquilo. Acabou com a partida, já era. Agora é só administrar o tempo. Não, perdeu. Fica aquele jogo de 2-1 tenso, tá? O Coritiba teve a chance de empatar. O Cássio fez outra excelente defesa. E aí o Corinthians começou a criar mais oportunidades. Puxou um contra-ataque. Juan Oliveira, Adson, achou o Wesley na ponta. Wesley acelerou, puxou pro meio, dá aquela batida chapada, golaço. 3-1 Corinthians. Aí tranquilizou o nosso time. Tivemos mais diversas oportunidades. O Gil, uma que ele estava impedido, né? Pegou no travessão. Uma outra que ele foi de ponta esquerda, cortou uma bola no meio campo, correu. Foi, recebeu o passe, como ponta esquerda mesmo. Aquela batida de lado, certo? Faltou um pouquinho de curva para ele fazer o gol, a bola passou rente à trave. Tá? E tivemos mais oportunidades. O Corinthians teve volume de jogo. O segundo tempo do Corinthians foi de manual. Gol de bola parada, gol de jogada do Renato, certo? Gol de contra-ataque, tudo. A pergunta que eu faço é, por que não fez isso no primeiro tempo, tá? Por que já não entrou, pressionou, fez o placar, teve a tranquilidade, porque a gente correu risco. Tomamos o gol, tiveram, na verdade, a oportunidade de fazer o segundo. Se tá um 2-0 pro Coritiba, é mais difícil. É mais difícil de recuperar, tá? Mas, mais uma vez, parabéns ao time pela recuperação. O Cássio ontem, pra mim, não foi bem no lance do gol do Coritiba. Não que seja um erro do Cássio e saiu o gol. Não, um erro coletivo. Mas, por exemplo, eu acho que o Cássio poderia ter tentado cortar aquela bola. Um erro do Fagner em ceder o escanteio. Mas tomamos o gol, certo? O Cássio, depois disso, uma excelente partida. O Gil jogou muito ontem, fez gol, cortou, criou oportunidade como centroavante, como ponta esquerda. O Gil ontem jogou muito. Bizarro, tá? Meio campo, o Maicon. O Maicon como primeiro volante é titular do Corinthians. Tá comendo a bola. O Maicon teve uma chance também, né? Um cruzamento do Adson, ele cabeceou, o goleiro pegou. Ele sozinho dentro da área. Juan Oliveira. Segundo tempo do Juan foi de craque. Renato Augusto nem se fala, né? Nem precisa comentar. O Adson, era jogo pro Adson dar 4 assistências, pelo menos. Pelo menos. Ele deixou o Yuri na cara, deixou o Maicon sozinho dentro da área, criou mais um monte de oportunidade. Deu assistência pro Wesley, né? O Wesley jogou muito no segundo tempo. Muito. Que foi o período que ele entrou, né? E o Yuri Alberto aproveitou a oportunidade para o primeiro gol, fez o segundo gol, só que aí perde uma chance inacreditável. Na hora de tirar o 10, ele desperdiça, tá? Então o Yuri, se ele tiver um pouquinho mais de atenção, ele vai fazer muitos gols com a camisa do Corinthians. Já é o terceiro seguido, né, dentro da arena, isso é importante, essa sequência para confiança. Gols importantes também, né, contra o Vasco foi muito importante, contra o News Old Boys foi do empate, ontem foi o da virada, então assim, vai pegando confiança. Tá? O Matias Rojas teve pouco tempo dentro de campo, né? Juliano entrou muito mal. Gabriel Moscardo ontem sem ritmo de jogo, tá? É um cara que tem qualidade, dá pra ver, tem muita qualidade, mas estava sem ritmo de jogo, tava meio perdido ainda em campo, tá? E aí, o que fica pra gente é, qual será o time titular na quarta-feira? Vai de Fagner? Vai de Fábio Santos? Eu não iria, tá? Eu não iria. Até pelo desempenho de ontem, não iria. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam da vitória de ontem do Corinthians, uma excelente vitória, né, tendo em vista a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, distancia mais ainda da zona, começa a pensar ali no meio de tabela, para, quem sabe, alcançar uma vaga na Libertadores, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e o Luxemburgo comentou, né, sobre esse momento que o Corinthians vem vivendo, momento positivo, 11 jogos aí sem perder, tá? Inclusive, dou os créditos aí ao Luxemburgo, tá? Por essa sequência invicta, sequência positiva. Na época que tava perdendo, na minha opinião, e continuo com isso, era muito por conta de escolhas do Luxemburgo. Ontem, por exemplo, a vitória veio por escolhas do Luxemburgo. A reviravolta, a virada no jogo,
Ele entrou com a escalação, não deu certo, ele mudou tudo do primeiro pro segundo tempo. No intervalo ele mudou e o time correspondeu e venceu. Isso precisa ser elogiado e ser valorizado, tá? Esse é um ponto importante. Esse é um ponto extremamente importante para a equipe do Corinthians. E o Lucha falou o seguinte: quero dizer que 70% do que está acontecendo pertence aos jogadores. Eles entenderam a mensagem e estão praticando isso durante o jogo. Não estão mostrando nada pra ninguém. Estão trabalhando e tem que jogar. O mau momento vem e vai embora, assim como o bom, tá? E aí perguntaram sobre a prioridade e tudo mais, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão. Ele falou, ó, qual a prioridade? Eu já cheguei pra vocês e falei que a prioridade é o brasileiro. Hoje, acho que foi a vitória mais importante para nós nesse trabalho, desde que eu cheguei aqui. Estamos com essa turbulência grande e essa situação desconfortável, então tínhamos que sair dessa situação. Essa vitória de hoje, dentro daquilo que nós queremos, que é direcionar o brasileiro para buscar uma vaga na Libertadores, foi a mais importante do nosso trabalho até aqui. Eu discordo, Lucha. Eu creio que a vitória contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil foi mais importante. Tá? Por ser uma virada, tinha um placar de 2-0 pro Atlético, a gente consegue o resultado e tudo mais. Mas entendo a importância dessa partida, tá? Entendo o que ele quer dizer. Quando o Corinthians vem, pega um time da zona do rebaixamento, vence em casa, faz 3 gols e dá tranquilidade pro jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Tranquilidade, né? Tranquilidade, que de tranquilo não vai ter muita coisa não, né? É mais confiança, aquilo de, pô, beleza, agora esquece o Brasileirão, vencemos, o foco é a Copa do Brasil. Bom, rapaziada, e quem apareceu ontem, tá, foi o Robert Renan pelas redes sociais. Fez uma publicação sobre o Wesley, né, depois que o Wesley fez o gol aí contra a equipe do Coritiba, um golaço, né, um contra-ataque que ele vem pela ponta esquerda, carrega, vem no mano a mano com o defensor, né, com o zagueiro, puxa pra perna direita e faz o golaço, tá? E aí o Robert Renan publicou na conta oficial dele do Twitter: Wesley merece muito, sou fã desse moleque. E aí é um ponto, né? Os dois jogaram juntos aqui na categoria de base do Corinthians. Robert Renan subiu antes para a equipe profissional, né? Mas eles têm essa vivência aí de categoria de base e tudo mais. Então, tá aí o Robert Renan parabenizando o Wesley pelo gol de ontem, rapaziada. Bom, ontem também tivemos o jogo de São Paulo, né, que é nosso adversário aí na Copa do Brasil quarta-feira. Foi um empate, né, em 1-1 contra a equipe do Flamengo, tá? Pelo que eu vi, o São Paulo tava com o time reserva, certo? Não foi com os principais jogadores aí para esse jogo contra o São Paulo, era um jogo no Rio e tudo mais, tá? O São Paulo preservando aí alguns jogadores pro jogo contra o Corinthians. O Lucas fez o gol do São Paulo, né, o primeiro gol dele aí nesse retorno para a equipe de São Paulo. Existe uma expectativa muito grande da torcida deles com a presença do Lucas, com a presença do Rames Rodrigues, que jogou ontem também, né? Eu acho que entrou no segundo tempo e tudo mais. E o Lucas comentou qual é a expectativa para o jogo de quarta-feira, tá? O Lucas falou o seguinte: é um placar totalmente reversível no nosso estádio e diante da nossa torcida. Tá? Foi bem simples, direto, e aí é o que a gente coloca. É um jogador que é referência para a equipe do São Paulo nesse momento, é um jogo na casa deles, o que ele tem que fazer? Chamar a torcida, tá? Porque a pressão já vai existir, o resultado começa a favor do Corinthians. O juiz apitou, começou o jogo, quem tá classificando? O Corinthians. Quem tem que correr atrás do resultado? O São Paulo, tá? Então, por isso que o Lucas coloca essa esperança para a torcida, pede esse apoio, tá? Vai ser no nosso estádio, diante da nossa torcida e tudo mais. É nesse sentido a fala do Lucas. Assim como os nossos jogadores precisam do apoio, querem o apoio da torcida, tá? Até a véspera do jogo, né? Até o momento final ali, porque aí depois é a torcida única na casa do São Paulo, tá? E aí por isso que a nossa diretoria colocou o treino aberto, está tentando proporcionar o máximo de apoio e incentivo possível para a equipe, tá? Então eu vejo dessa forma a declaração do Lucas, tranquila, tá? Um placar de 2-1, ele coloca que é um placar totalmente reversível, né? Um gol já coloca o São Paulo dentro da partida, já coloca ali para uma disputa de pênaltis, tá? Então não é uma grande vantagem que o Corinthians tem, né? De, pô, não, pode tomar 2, 3 gols que tá tranquilo. Não pode. Não pode. O Corinthians tem que fazer o jogo perfeito. Se o Corinthians não tomar gols, o Corinthians classifica. Isso é um ponto importante. O 0-0 é vantagem do Corinthians,
tá? Então, já vai se criando esse clima aí de decisão e tudo mais para esse jogo. E eu quero saber do torcedor do Corinthians. Qual é a expectativa para o jogo de quarta-feira? Confiante? Apreensivo? Ansioso? O que tá dentro do seu coração para esse clássico aí contra o São Paulo? Bom, rapaziada, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Quero falar aqui sobre o caso Taunza, né, que era patrocinadora do Corinthians no fim de 2021, certo? Para a contratação do Paulinho. Chegaram num acordo com o Corinthians, falaram, ó, traz o Paulinho, contrata, a gente vai pagar o salário dele. Corinthians fechou o patrocínio com a Taunza e tudo mais, tal. Passou 1, 2, 3 meses, não caiu nada. Nada. Corinthians trouxe essa situação à tona, falou, ó, Corinthians tá pagando o salário do Paulinho, certo? E a Taunza até agora não depositou nada. Corinthians entrou na justiça e tudo mais, tal. Beleza, o Corinthians tava cobrando aí em torno de 25 milhões de reais, que era o valor que eles haviam acertado lá. E aí a Taunza assinou uma carta de confissão da dívida em outubro do ano passado. Tipo, a gente deve pro Corinthians, é assim que der, vamos pagar. Carta de confissão de dívida. Mas, depois disso, já em 2023 agora, há 1, 2 meses atrás, a Taunza está alegando que o Corinthians descumpriu a cláusula de confidencialidade, tá? Porque saiu na mídia que a Taunza estava devendo pro Corinthians. Isso era algo confidencial, segundo o acordo deles. E aí a Taunza disse, já que o Corinthians descumpriu o acordo, a gente não deve mais nada. Só que o Corinthians, obviamente, está na justiça com isso. Falou que não tem nada a ver, tá? Falou que o Corinthians não divulgou nada, certo? Não foi o Corinthians que vazou as informações. Então não tem por que o Corinthians não receber o dinheiro, tá? E essa briga está na justiça. A Taunza assumiu que deve, mas agora está cobrando o Corinthians por descumprir o acordo. E o Corinthians tem a carta de confissão da dívida da Taunza e quer o dinheiro, tá? É essa briga que existe hoje na justiça. E aí, o que aconteceu hoje? O Cleidson, que é o CEO aí da Taunza, o presidente, né, o dono, fez uma publicação no Instagram pessoal dele, tá? Colocou ali algumas frases, vou até ler um pedaço aqui, ó. Para você que duvida, para você que acredita mais ou menos, eu só posso te dizer, Deus está no controle. Se para você a Taunza Group é um sonho, para mim é um objetivo. Não tenho medo de travar batalhas, pois sei que irei vencer. Sozinho ou com parceiros verdadeiros, irei vencer. Vocês todos irão falar bem da Taunza Group. Simplesmente jogou na massa. Não sei se essa questão de parceiros verdadeiros tem a ver com o Corinthians ou não, tá? Mas ele colocou aí que pra quem acha que é um sonho, pra ele é um objetivo, não tem medo de travar as batalhas, pois sabe que irá vencer e tudo mais. E aí, um torcedor do Corinthians, tá aqui, ó, Bru Stefano, comentou o seguinte: beleza, você não tem medo de travar as batalhas, para quem desacredita, para você é um objetivo já alcançado, a Taunza Group é uma realidade e tudo mais, beleza. Então faz o seguinte, então paga o Corinthians. Foi o comentário do torcedor. Dito tudo isso, se tá tudo bem com a Taunza, você não tem medo e tudo mais, paga o Corinthians. Aí o Cleidson foi e respondeu, a verdade aparecerá. E aí a gente volta pro lado do Corinthians. Se a gente tivesse uma gestão séria, uma gestão transparente, certo? Pô, eu estaria tranquilo. Eu ia falar, ó, vocês devem, tem que pagar e pronto, certo? Corinthians fez o contrato, a gente tem aí a garantia do contrato, vai pra justiça, vocês vão pagar, ponto final. Só que a nossa diretoria não passa confiança, é tão amadora, que a gente acaba desconfiando. Você fica, pô, você tem medo de que, no fim das contas, a Taunza vença o processo e não pague o Corinthians. Só para vocês entenderem o nível de confiança que o torcedor tem no Duílio, no Alessandro e na diretoria que gere o Corinthians hoje.
E aí a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: será que existe alguma possibilidade da Taunza vencer o Corinthians na justiça? Será que tem alguma cláusula no contrato que a nossa diretoria não leu, que a nossa diretoria errou e aí pode ficar sem receber esse dinheiro? Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada, de verdade. O ponto pra mim é esse. Se fosse uma gestão séria, eu estaria tranquilo, tá? Eu estaria tranquilo. Eu ia falar, ó, a verdade aparecerá e vocês vão pagar o Corinthians. Mas, tendo em vista todos os negócios que essa gestão já fez, você fica com o pé atrás. Você fala, pô, é difícil, viu? Existe a possibilidade da Taunza ainda se dar bem nisso, tá? Conseguir sair por cima, não pagar o Corinthians e tudo mais. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!